Salve meu amigo vascaíno! Hoje é dia de Vasco da Gama em campo, é dia de sentir o coração bater mais forte e vestir o manto cruzmaltino com orgulho. A bola vai rolar no estádio Nilton Santos para mais um clássico carioca daqueles de tirar o fôlego. Vasco e Botafogo se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o clima é de pura expectativa. O torcedor já sabe, estamos nos momentos decisivos da competição. O Brasileirão vai se encaminhando para o seu final e, a cada rodada, tudo fica mais intenso, mais apertado e mais emocionante. O Vasco chega para esse confronto ainda sonhando com voos altos, mirando vaga em competição continental e mantendo o sonho vivo de encerrar a temporada com motivos para sorrir. É incrível pensar o quanto o Vasco cresceu dentro dessa temporada. Há alguns meses, muitos duvidavam da capacidade do time de reagir, mas o trabalho do técnico Fernando Diniz começou a dar resultado. O time ganhou confiança, melhorou o desempenho, e o torcedor voltou a acreditar. Hoje, o Vasco ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação, e mesmo tendo perdido a 8ª posição após a derrota para o São Paulo em São Januário, o sentimento é de que ainda há muito a conquistar. O objetivo é claro, garantir uma vaga na Libertadores. E para isso, vencer o Botafogo hoje é essencial. O rival está à frente na tabela, mas o Vasco sabe que dentro de campo, com garra e determinação, tudo pode acontecer. Se a gente olhar para os números, dá para perceber que o desafio é grande, mas totalmente possível. O Vasco soma 42 pontos, e historicamente, quem termina o Brasileirão com 56 pontos costuma carimbar presença na Libertadores. Faltam 14 pontos, e ainda há 7 partidas a disputar. Ou seja, 21 pontos estão em jogo, e o Vasco precisa conquistar pelo menos 5 vitórias ou 4 vitórias e 2 empates para chegar lá. É missão difícil, mas o torcedor vascaíno sabe que nada nunca veio fácil para esse clube. Se tem um time acostumado a superar desafios e calar os críticos, esse time é o Vasco da Gama. E hoje é mais uma dessas noites em que o Vasco pode provar, mais uma vez, por que é gigante. O elenco está motivado. Ontem, no centro de treinamento Moacir Barbosa, a equipe fez o último treino antes do clássico, e a notícia que animou a torcida foi a liberação de Medel, que volta a ficar à disposição de Fernando Diniz. Além disso, o jovem Ryan também treinou normalmente e deve estar em campo. O garoto vem sendo um dos grandes destaques do time na temporada. A ausência de Paulo Henrique e Nuno Moreira por suspensão não muda a força da equipe, que vai completa para buscar os 3 pontos. O Vasco vai com força máxima, com sangue nos olhos e vontade de mostrar que a derrota para o São Paulo ficou no passado. Hoje é outro dia, outro jogo, e o foco é total no clássico. E falando em Ryan, que fase vive esse menino? Há pouco tempo ele era alvo de críticas, muitos questionavam seu rendimento e até sugeriam sua venda. Mas o futebol tem dessas reviravoltas maravilhosas. Ryan amadureceu, evoluiu e hoje é peça fundamental no time cruzmaltino. São 16 gols marcados, uma assistência e quase 50 partidas disputadas na temporada. O garoto foi até citado em pré-listas da seleção brasileira, algo que mostra o reconhecimento do seu talento. O futebol europeu já está de olho, e o Vasco precisa segurar o quanto puder, porque o potencial dele é enorme. A diretoria já conversa sobre renovação contratual até 2030, com valorização salarial, o que mostra a importância que ele ganhou dentro do clube. Ryan é o presente e o futuro do Vasco. E é impossível falar sobre essa ascensão sem citar o técnico Fernando Diniz. A transformação de Ryan passa diretamente pelas mãos do treinador. O Diniz conseguiu resgatar a confiança do jogador, algo que vai além da parte tática. Ele é um treinador que trabalha o emocional, que entende o lado humano do atleta, e é isso que faz a diferença. Ontem mesmo, durante um evento da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, no Rio de Janeiro, o Diniz falou sobre o seu trabalho e sobre o quanto acredita no potencial de jogadores como Ryan. Ele destacou a importância de dar confiança, de ouvir mais e de criar um ambiente em que o jogador possa se desenvolver sem medo. O técnico deixou claro que o futebol não é só sobre esquema tático, é sobre pessoas, sobre histórias, sobre transformar vidas. Essas palavras refletem o que o torcedor vê em campo. O Vasco do Diniz tem identidade, tem coragem e tem alma.
Claro que nem tudo são flores. O time ainda comete erros, principalmente quando tenta se arriscar demais, como aconteceu na derrota para o São Paulo. Mas o Diniz é um treinador que vive o futebol intensamente. Ele arrisca, ele acredita, e às vezes paga o preço por isso. É aquele cara do 8 ou 80. Quando dá certo, o Vasco encanta, quando dá errado, o torcedor sofre. Mas uma coisa ninguém pode negar, o Vasco joga para vencer. E essa mentalidade é o que faz o torcedor se manter esperançoso. E no meio dessa empolgação toda, surgem também as críticas. Recentemente, Walter Casagrande, ex-jogador e comentarista, resolveu apontar o dedo para Diniz. Segundo ele, a derrota para o São Paulo foi responsabilidade total do técnico, que teria desmontado o time com substituições erradas e deixado o Vasco vulnerável. Casagrande chegou a dizer que o Vasco parecia um bando em campo, sem meio-campo, sem organização. É o tipo de crítica que até levanta discussão, mas soa injusta quando se olha para o conjunto da obra. Por que quando o Vasco venceu o Santos com 6 gols, quando venceu o próprio São Paulo dentro do Morumbi, ninguém apareceu para elogiar o Diniz? Só lembram dele quando as coisas dão errado. E essa é uma realidade do futebol brasileiro. O treinador é sempre o primeiro a ser cobrado e o último a ser reconhecido. O Diniz sabe disso. Ele mesmo já falou sobre o quanto o ambiente do futebol é hostil, sobre como técnicos e jogadores são julgados de forma impiedosa. Ele prefere focar no trabalho, seguir evoluindo e deixar os resultados falarem por si. E se tem uma coisa que o torcedor vascaíno quer ver hoje, é o Vasco jogando com aquela intensidade que só o time do Diniz tem. Pressão alta, toque rápido, movimentação constante e muita entrega. É o estilo que empolga e que fez o torcedor voltar a acreditar. Hoje, mais do que nunca, o Vasco precisa dessa energia. É clássico, é rivalidade, é aquele tipo de jogo em que não dá para aliviar. O Botafogo vem de bons resultados, mas o Vasco tem que entrar com o coração na ponta da chuteira. A vitória de hoje pode ser o combustível para uma arrancada final rumo à Libertadores. O torcedor sabe que é possível, que o time tem qualidade e que o elenco está comprometido. Basta transformar essa vontade em resultado dentro de campo. Então, respira fundo, vascaíno. Hoje é dia de emoção, de gritar, de sofrer e de acreditar. Porque quando o Vasco entra em campo, nada é impossível. E a verdade, amigo vascaíno, é que esse jogo contra o Botafogo não é só mais um capítulo do Brasileirão, é um teste de fogo para o Vasco da Gama mostrar maturidade, equilíbrio e, principalmente, fome de vitória. Todo mundo sabe que clássico é decidido nos detalhes, e não importa o momento de cada equipe, quando a bola rola, o que pesa é a entrega, o coração e a vontade de vencer. O Vasco chega motivado, com o elenco focado e a torcida empolgada, acreditando que é possível transformar essa reta final em algo grandioso. O torcedor quer ver raça, quer ver garra, quer ver o time impondo seu jogo desde o primeiro minuto. Fernando Diniz sabe da importância dessa partida e tem trabalhado o grupo não só taticamente, mas também emocionalmente. Ele entende que o Vasco precisa entrar em campo com a cabeça fria e o coração quente. O Diniz cobra intensidade, pede movimentação, exige que os jogadores se apresentem o tempo todo para o jogo. Ele gosta do time agressivo, que pressiona, que tenta recuperar a bola no campo de ataque e que não se esconde. Essa mentalidade fez o Vasco crescer dentro da competição e é o que pode fazer a diferença hoje. O treinador tem repetido que o mais importante é o comportamento dentro de campo, a forma como o time se impõe, como reage às dificuldades. E é nisso que ele aposta para buscar mais uma vitória. O ambiente dentro do clube é outro. Dá para sentir a confiança no ar. Os jogadores acreditam no trabalho e têm demonstrado isso nas atuações. Medel voltou a treinar com o grupo e é um líder fundamental dentro do elenco, um jogador experiente que fala, orienta e puxa a responsabilidade. Ao lado de jogadores mais jovens, como o próprio Ryan, ele tem ajudado a criar um ambiente de equilíbrio entre a juventude e a experiência, algo essencial para um time que quer disputar Libertadores. E o torcedor sente essa mudança. O Vasco não entra mais em campo derrotado, não entra mais com medo. Agora o time olha o adversário nos olhos e joga de igual para igual,
independentemente do estádio ou do rival. E o Ryan, que momento vive esse garoto? Cada jogo é uma nova demonstração de talento e maturidade. A evolução dele é visível. O que antes era um jogador promissor virou uma realidade. Ele tem sido decisivo, chamando a responsabilidade em jogos grandes, se posicionando bem e, principalmente, jogando com alegria. Essa confiança que o Diniz fala tanto está estampada no rosto dele. Ryan joga leve, joga solto, joga feliz. E isso é contagiante. O torcedor vê um menino que representa o espírito vascaíno, que veste a camisa com orgulho e que não se esconde. É um craque em formação e, se o Vasco conseguir segurá-lo por mais tempo, o retorno será enorme, dentro e fora de campo. O técnico Fernando Diniz falou recentemente sobre essa transformação. Ele explicou que o papel do treinador vai além de treinar jogadas e corrigir posicionamento. O Diniz quer formar pessoas, quer fazer o jogador acreditar em si mesmo, quer mostrar que o talento floresce quando existe confiança. Ele falou que o ambiente do futebol é cruel, que muitos criticam sem entender o que acontece nos bastidores, e que o segredo está em proteger o jogador, em fazer com que ele se sinta valorizado. Foi assim com Ryan, com John Kennedy, com tantos outros que trabalharam com ele e que voltaram a jogar o futebol que sabiam. O Diniz é um cara que vive o futebol com intensidade, e o Vasco tem se beneficiado muito disso. Mas como nem tudo são flores, as críticas continuam. A fala de Walter Casagrande ainda repercute entre os torcedores. Muita gente concorda que o Vasco exagerou nas substituições contra o São Paulo, outros defendem que o Diniz tentou vencer até o último minuto e foi punido pelo risco que sempre corre. É o jeito dele. O Diniz é um treinador que prefere morrer lutando do que se esconder atrás de um empate. Ele acredita no jogo ofensivo, no toque de bola, no protagonismo. E o torcedor vascaíno, mesmo irritado com algumas derrotas, respeita isso. Porque ver o Vasco tentando jogar, tentando propor o jogo, é algo que há muito tempo o torcedor não via. Essa coragem tem sido uma marca registrada do time. Em casa, o Vasco tem se mostrado forte, e fora de casa, tem aprendido a competir melhor. É uma equipe em construção, mas que dá sinais claros de evolução. E o jogo de hoje pode ser o ponto de virada definitivo. Uma vitória contra o Botafogo pode colocar o Vasco de volta no topo da briga por uma vaga na Libertadores e elevar ainda mais a confiança para as rodadas finais. O torcedor sabe o peso de um clássico, e o jogador também sabe que vencer um rival direto muda completamente o ambiente. É aquele tipo de jogo que vale mais que 3 pontos, vale moral, vale orgulho, vale a alma. E se tem uma coisa que o Vasco tem mostrado, é a alma. O time corre, briga, se entrega e luta até o fim. Mesmo nas derrotas, não tem faltado vontade. O elenco entendeu o que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Não é só jogar futebol, é representar uma história, uma torcida apaixonada e um clube que aprendeu a lutar contra tudo e contra todos. Quando o Vasco entra em campo, é como se milhões de vozes empurrassem cada jogador. É diferente, é especial. E hoje, no Newton Santos, vai ser assim de novo. Cada dividida vai ser vibrada, cada gol vai ser gritado com alma, porque é disso que o vascaíno vive, emoção. O Diniz sabe que o desafio é grande, mas ele também sabe que tem um grupo comprometido. Ele quer ver o time controlando o jogo, tocando a bola com paciência, mas sem perder a intensidade. Quer ver os atacantes pressionando, os meias se aproximando, e a defesa segura. O Vasco precisa ser equilibrado, e é isso que ele vem tentando ajustar. A cada jogo, o time aprende um pouco mais, erra um pouco menos e se aproxima do ideal. E essa é a grande diferença desse Vasco para o do início da temporada. Agora existe um padrão, existe uma ideia clara, e o torcedor entende o que o time tenta fazer. O resultado nem sempre vem, mas o trabalho aparece. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário ficou pesado nos últimos dias. O nome da vez é Ryan Vitor Simplício Rocha, a jovem promessa do Vasco da Gama, que segundo rumores cada vez mais fortes, estaria de malas prontas para um dos maiores rivais do clube.
A informação, que ainda não foi oficialmente confirmada, já caiu como uma bomba entre os torcedores cruzmaltinos, que reagiram com indignação nas redes sociais. A suposta traição virou o principal assunto entre os vascaínos, e também motivo de celebração silenciosa do outro lado da cidade. Ryan, revelado nas categorias de base do Vasco e visto como um dos símbolos da reconstrução do clube, vinha sendo tratado como joia rara. Aos 18 anos, o atacante ganhou espaço no elenco profissional e rapidamente conquistou a torcida com atuações decisivas e gols importantes. Mas, ao que tudo indica, o encanto pode ter chegado ao fim. Fontes ligadas ao staff do jogador afirmam que uma proposta irrecusável teria balançado o atleta e sua família. O destino? Um grande rival do Rio de Janeiro, e isso basta para inflamar as arquibancadas e gerar uma verdadeira guerra nas redes. Nos corredores de São Januário, o silêncio é ensurdecedor. A diretoria evita se pronunciar, enquanto torcedores organizados já preparam manifestações pedindo explicações. O sentimento de traição é inevitável. Ryan sempre declarou amor ao clube e chegou a afirmar que sonhava em ser ídolo com a camisa cruzmaltina. Agora, com os rumores ganhando força, muitos se perguntam se as palavras do jovem atacante não passavam de discurso ensaiado. Enquanto o mistério continua, o burburinho cresce. Há quem diga que Ryan já teria até se despedido de companheiros de elenco. Outros acreditam que tudo não passa de uma jogada de empresários para forçar uma renovação milionária. De um jeito ou de outro, o clima é de tensão total. Caso a transferência se confirme, será mais um duro golpe para o Vasco, que luta para manter suas promessas diante do assédio dos grandes. E se o destino do garoto for mesmo o maior rival, a colina histórica nunca mais olhará para Ryan da mesma forma. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.